Boa noite a todos. Quem é estressado? Levante a mão. Pode levantar a mão quem é estressado. Puxa vida, eu ia fazer até a terapia do abraço aqui. Você lembra da terapia do abraço? Eu ia até fazer a terapia do abraço aqui hoje. Estresse, hein? Puxa vida, tem gente que é muito estressada. A irmã Mariellen, falei, quem é estressado aqui? Ela já levantou as duas mãos aí. É, né, irmã Mariellen? Olha, existe o estresse bom e o estresse ruim. O estresse bom é aquele estresse que nos motiva a levantar, a fazer as coisas, correr atrás. E o estresse ruim é aquele que não nos deixa fazer muita coisa, a gente está sempre preocupado. O estresse é a doença do século e o estresse, junto com a depressão, vocês viram na semana passada que a depressão é aquele cara que só fica pensando no passado, a cabeça dele está lá atrás. O ansioso é aquele cara que só fica pensando lá na frente. E o estressado é aquele cara que só fica pensando no presente. Ele só pensa no agora, tem um monte de tarefa para fazer, tem o corre-corre da vida e ele está pensando sempre no presente. Bem, foi contada uma história de que o estresse faz parte de nossa vida diária. A pressão do tempo e do trabalho, os problemas de relacionamento, até mesmo, queridos, os ruídos, a poluição, as finanças, ou mesmo a falta do dinheiro, a insegurança, são apenas algumas das causas do estresse. Eu não sei se você está estressado por causa da faculdade, por causa do emprego ou da falta do emprego. Eu não sei qual é o seu estresse, se está estressado porque o seu sonho não se realizou. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta, mas hoje você receberá e saberá a cura para a alma. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, ou melhor, de Lucas, capítulo 10, verso 38. Lucas, capítulo 10, verso 38. O estresse também ele se torna a motivação e a fonte de motivação para muita gente. Alguns até fazem uma distinção entre o estresse bom e o estresse ruim. E você vai ver a história de Marta e Maria. Marta e Maria estavam tendo alguns problemas, eram duas irmãs, foram criadas basicamente iguais, mas tiveram posturas diferentes diante dos problemas de sua vida. Veja só como o texto bíblico diz, verso 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupava em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor Jesus: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Imagine só a situação. Duas irmãs, vem o pastor Jesus comer na casa dessas meninas. E aí então Marta está lá aflita, fazendo comida, cozinhando, e tem que colocar a mesa, tem que fazer as coisas, meu Deus do céu, e agora o Jesus está vindo. E Jesus chega. Marta está lá atribulada, e Maria está sentada lá na cadeira, ouvindo Jesus. Enquanto a coitada está lá dentro, cozinhando, feijão queimando, meu Deus do céu, as crianças correndo. Eu sei porque eu tenho um filho pequeno. Irmãos, fazer comida com Pedro perto é complicado. Hoje nós fomos fazer um assado e o forno estava ligado, né? E quente. Então toda hora estava ali, Pedro, vai para lá, Pedro, sai daqui, está quente, não pode chegar perto. E eu fui cortar um coco para Débora hoje.
E eu, ao cortar o coco, Pedro está aprendendo na historinha, né? O serrote faz assim, o martelo faz pam, 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 e o machado faz tchac, tchac. E ele quer, porque quer ver eu cortando o coco, fazendo tchac, aí ele fica tchac, tchac, tchac. Eu cortando o coco. E eu falo, Pedro, vai para longe, Pedro, fica distante. Marta estava mais ou menos assim, querendo cozinhar e fazer toda a comida, tudo. A cabeça dela estava sendo guiada pelo presente. Muitas pessoas, quando não estão pensando no futuro, outras estão pensando no passado, mas hoje eu quero falar para vocês dos irmãos que pensam no presente. O estresse é excesso de presente. O que é o estresse? É o excesso do presente. Muita coisa para fazer, não para nada. Você está ao mesmo tempo no celular com a televisão ligada e fazendo comida, assistindo jornal, tudo correndo. Você não perde nenhum momento, você está ali no ônibus, já está ouvindo algumas coisas. Você não para um momento no presente. Sabe, queridos, imagine agora o estresse aliado à depressão. Imagina só. Quem está estressado, que está com a cabeça no presente, e a pessoa está aliada com a depressão. Irmãos, do que essa dupla é capaz? De muita coisa. O estresse e a depressão, quando estão juntos, eles são capazes de fazer muitas coisas. Teria sido esse o gatilho para o câncer do Carlão, do capítulo anterior do sermão de quarta-feira passada. Lembra que Carlão ficou com câncer? Seria esse o problema? Muitas pessoas desenvolvem doenças por conta do estresse e a depressão. E as pessoas às vezes não sabem por que sofrem de tais coisas. Existem alguns efeitos físicos e psicológicos do estresse. Foi colocado numa sabe aqueles sorinha? Não, é neossoro, sorinha é a mesma coisa, né? Que você espirra, rinossoro, que você espirra no nariz. Colocaram dentro daquele borrifador 5 tipos de vírus e chamaram diversas pessoas e fizeram um teste. 5 tipos de vírus de gripe. E colocaram nessas pessoas, falaram assim, vão lá trabalhar. Algumas pessoas que eram extremamente estressadas, outras que eram mais ou menos, outras pessoas que eram mais calmas, foi feito o teste. E nesse processo de se fazer o teste, descobriu-se que as pessoas que eram menos estressadas, que paravam mais, que tinham menos correria, essas pessoas desenvolviam anticorpos de forma mais rápida contra os vírus e não ficavam gripados tão fácil. Sabe, tem algumas pessoas que sofrem doenças porque estão extremamente estressadas. Mais do que isso, existem alguns efeitos. O estresse tem a sua influência sobre diversas doenças. E o estado de desequilíbrio causado por ele enfraquece a mente e o corpo. Para enfrentar essas situações, existem alguns passos que o autor aqui declara. Primeiro deles, o pensamento é um dos passos que você pode desestressar. Como é que é isso, pastor? Dificuldade para pensar coerentemente, falhas de memória, falta de concentração e conceitos equivocados são um dos exemplos de que a pessoa está estressada. Será que você está tendo falta de memória? Será que às vezes você não consegue raciocinar de forma coerente? Será que você tem falta de concentração, você não consegue se concentrar? Será que você tem conceitos equivocados na vida? Está aí uma análise para você começar a fazer de sua vida. Outro problema na conduta e nos efeitos do estresse excessivo são as emoções. Por exemplo, algumas pessoas que têm estresse excessivo, elas têm tensão constante. Sabe aquele cara que vai de 0 a 100 em 1 segundo? Já explode rápido, a emoção está à flor da pele. Bem, outros têm medo de contrair alguma doença. Ai, meu Deus do céu, será? Não vou mexer nisso, que eu posso pegar doença, não sei o quê, e tudo. Outras pessoas são muito melindrosas. Outras pessoas são impacientes e irritadiças. E outras pessoas têm complexo de inferioridade. Por quê? Porque só fica pensando no presente, igual
a Marta. Jesus estava ali presente com elas, o Rei do Universo, o Senhor do céu e da terra estava presente, o Criador, e a mulher estava preocupada em fazer o feijão. E por isso Jesus, ela foi lá e tentou dar uma bronca em Jesus, né? Falou assim: Jesus, Marta está aí, o feijão vai queimar aqui, puxa vida. Fala para ela vir me ajudar aqui, dá uma bronca nela. Ela tentou dar uma bronca em Jesus, uma bronquinha. E Jesus foi lá e deu uma bronca grande. Não vai ser tirado isso de Maria, por quê? Porque ela escolheu o que era melhor. Sabe, queridos, às vezes você passa um tempo. Qual foi a última vez, qual foi o último sábado que você passou em família? Qual foi o último sábado que você foi para o parque? Às vezes, a gente está muito detido nas coisas da igreja no sábado, porque tem comissão, porque tem JA, porque tem coisa da igreja, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. E acontece que no domingo você está limpando a casa, a vida se torna muito estressante, e isso vai virando. Qual foi a última vez que você passeou com seu filho, com a sua filha, que você saiu, mesmo no sábado à tarde? Sabe, queridos, um outro problema que as pessoas enfrentam por conta do estresse excessivo é o comportamento, o declínio na fluidez verbal. A pessoa não consegue falar direito, ela não tem fluidez verbal, risco de uso de substâncias, por exemplo, prejudiciais, a ausência habitual na escola e no trabalho. Eu não tenho força, pastor, estou cansado, estou sempre sentindo cansaço. Eu não quero ir hoje para a igreja, eu não quero ir hoje para a escola, eu não quero ir hoje para o trabalho. Sabe, queridos, dificuldade para dormir. O cara e a moça, o jovem, dormem muito tarde. Sabe que uma das coisas de Neemias, quando ele chegou em Jerusalém, que os muros estavam derrubados, ele falou: primeira coisa, qualquer jovem que tiver acordado depois das 10 horas, manda matar. A lei lá era outra, né? A lei lá era outra. Por quê? Porque o fato dos caras ficarem acordados até de madrugada fazia com que suas mentes ficassem entorpecidas e mais fracas. E por isso que quando os muros estavam derrubados de Jerusalém, Neemias falou assim: não quero nenhum jovem dormindo tarde, porque eu quero os caras acordando cedo aqui. Vovó dizia a mesma coisa para mim, só que com outras palavras. Eu não quero vagabundo aqui dentro de casa, não. Vovó falava isso para mim: bora. Me acordava: não quero vagabundo aqui dentro, não. Acorda cedo. E era essa a lei, lá em casa. Sabe, eu levanto a mão para o céu, porque a vovó me ensinava a acordar cedo, tinha que acordar cedo. E ela fala assim: melhor horário para você estudar é de manhã, não busque estudar à tarde, é de manhã, que eu não quero malandro aqui dentro de casa, eu quero criar malandro aqui não. Sabe, queridos, problemas de excesso de presente faz com que as pessoas tenham dificuldade para dormir, problemas de relacionamento. Será que você também tem problema de relacionamento? Será que você tem problema para dormir? Será que não é o excesso de presente que está fazendo isso com você? Sabe, queridos, estresse permanente é um grande perigo para as pessoas. Não há problema de você ter estresse. Eu acho que existe um estresse bom. Aquele que te manda ir para o trabalho, acordar, tem que fazer as coisas. Há uma coisa boa em ter estresse, mas se o estresse for excessivo e se ele for permanente, ele se torna um grande perigo. Essa semana, eu até ir lá com ela, essa semana, a irmã de um líder de nossa igreja aqui do Itaim, a menina tem, que deve ter seus 19 anos, deu um ataque cardíaco na menina. 19 anos. Foi bater no hospital, está lá ruim, e estava para morrer a menina e tudo, mas graças a Deus melhorou e está lá ainda. Sabe, queridos, o excesso de presente faz com que até mesmo os jovens que têm energia e vitalidade padeçam problemas da posteridade. Eu vou até visitar essa menina amanhã à tarde. Por quê? Porque o autor assim declara. Veja,
Quando o rendimento no trabalho é mantido à custa de alto estresse e grande tensão, perde-se a eficiência. Mais do que isso, e quando sua duração for ainda mais prolongada, surge o risco de sérios transtornos no organismo e na mente. Se o camarada não entender o sermão de hoje, se ele não parar um momento para não ter excesso de presente, ele vai sofrer e vai por água abaixo. Foram encontrados naquele teste que eu falei para vocês, do vírus que colocaram no nariz das pessoas, vírus da gripe, 5 tipos de vírus cada um, foram encontrados vírus em quase todos os participantes. Apenas a terça parte deles contraiu o resfriado. Quanto maior o nível de estresse, maior a quantidade de vírus. Ou seja, as pessoas que tinham mais vírus eram aquelas pessoas que estavam mais estressadas. E ainda mais, o problema do estresse é que ele não dói. Quantos aqui já sentiram dor de estresse? Eu sei que dá para sentir dor de estresse, mas o estresse na maioria das vezes não dói. E por isso que muitos brasileiros falam, isso é coisa, isso é besteira. Na minha época não tinha isso não. Isso é besteira. Sei. Os caras morriam do mesmo jeito na época, só que não tinha esse nome. Mas morria do mesmo jeito. Então vejam, irmãos, e obviamente a vida num tempo atrás era diferente da vida de hoje. O Brasil era pouco habitado nas cidades. O Brasil, ele era muito vivo nos campos. A vida era outra. Alguns 30, 40 anos atrás, era outra vida. Só que hoje, porque as pessoas vivem muito na cidade, é muita informação, vocês sabem que quase que a cada ano as informações estão duplicando. Antigamente, para dobrar as informações, levava mais ou menos 20 a 25 anos. Depois diminuiu para 10 anos, para você dobrar a informação. Hoje, a cada ano, existe o dobro de informação. Como é que é isso, pastor? A informação que a humanidade vem acumulando. Está dobrando a cada ano. Você pode ver que as pessoas já não têm mais tempo de ouvir a informação. O que eles fazem? Só lê o título do artigo. Ele já não se aprofunda, porque é muita informação. Se assiste o jornal hoje, amanhã já é nova informação, totalmente diferente da de ontem. E assim vai, é muita informação que existe hoje. Por quê? Porque é excesso de presente. Tem gente que assiste um jornal, termina ele, vai para outro, termina ele, vai para outro. Tem gente que lê o G1, depois lê o Yahoo, depois lê o Antagonista, e assim vai. Leu a Jovem Pan, e por aí vai. Como então, pastor, eu posso me prevenir desse problema de excesso de presente, do estresse? Como eu posso me prevenir, pastor? Bem, o bom uso do tempo previne o estresse. Tem gente que é estressada porque não se organiza, por exemplo. Não organiza seus pensamentos. Tem gente que não organiza nem como vai fazer a comida. Tem gente que não organiza nem os seus planos. O que eu vou fazer hoje? Tem gente que acorda e não sabe. E aí, então, quando chega perto de ir para a igreja, quando chega perto de ir para o trabalho, já faz tudo na correria, ou espera os últimos 5 minutos para poder fazer tudo de uma vez só e acaba chegando atrasado. Sabe, queridos, como posso eu prevenir o estresse? O bom uso do tempo previne o estresse e precisamos saber como organizá-lo. O tempo é um dos bens que todos recebemos na mesma medida e o seu bom uso depende da maneira de como você utiliza o tempo. O que fazer para utilizar de forma equilibrada o tempo? Primeira dela, seja realista. Tem gente que vai fazer algumas coisas no dia e o cara não é realista. Não, olha, hoje eu vou estudar inglês, hoje eu vou assistir o filme, hoje eu vou lavar a casa, hoje eu vou lavar a roupa, hoje eu vou fazer o almoço da semana toda, e o cara não é realista, porque ele não vai conseguir fazer tudo aquilo. Você precisa ser realista, o que você pode fazer naquele dia. Muita gente sofre demais porque está com excesso de presente e não é realista ao se organizar. Você conhece o ditado, irmão? Não se pode dar um passo maior do que a perna? É isso que muita gente faz. Tem gente que começa uma faculdade, não termina, bem dizer, já está começando outra. Tem gente que nem terminou o curso, já está encaminhando numa pós-graduação. Tem gente que nem começou a trabalhar, já está fazendo a prestação do carro.
Tem gente assim. Excesso de presente. Sabe, uma segunda dica para você: estabeleça prioridades. Quais são as suas prioridades no dia? Quais são as suas prioridades na vida? Estabeleça prioridades. Conhecendo as suas prioridades, irmãos, fica mais fácil se concentrar nas tarefas mais importantes. Que posição o dinheiro ocupa na sua vida, por exemplo? Você precisa de dinheiro? Se precisa, qual é a posição que ele ocupa na sua vida? Quais são as prioridades que você tem? Mais do que isso, qual a importância do seu trabalho? Se o trabalho é uma prioridade para você, qual a importância no seu nível de prioridade? Mais do que isso, como você considera seus relacionamentos familiares? Se o seu relacionamento familiar, se a sua mãe, se o seu pai, se os seus filhos são prioridades para você, em que âmbito essa prioridade está? Mais do que isso, você julga valiosa a ajuda de outras pessoas? Será que as pessoas, ao te ajudarem, você julga isso valioso? Você julga valiosa as pessoas que estão ao seu redor? Qual a sua prioridade? Demonstre em sua vida valores religiosos. Você demonstra? Será que as pessoas, ao olharem para você, elas conseguem ver Jesus Cristo? Será que isso é uma prioridade? Será que o seu testemunho, sua vida de pregação é uma prioridade? Organize sua vida. Estava o Senhor dizendo: olha, quem quer construir uma torre, um sonho na vida, primeiro faz o quê? Se assenta para calcular o seu sonho. Para que depois você não comece a fazer a sua torre e não dê certo porque faltaram recursos e as pessoas passem por você zombando de você. É isso que o texto bíblico diz. Quando você quer construir um sonho, você não quer ficar estressado, não quer ficar pensando sempre no presente, então você precisa seguir os conselhos bíblicos. Se assente, calcule o seu sonho. Qual é o seu sonho? O que você quer de vida? Qual é a sua prioridade? Calcule. E então construa a sua torre, construa o seu sonho. Para que não chegue numa tenra idade, não chegue você e olhe para trás e fale: puxa vida, não construí nada do que eu queria, não realizei meus sonhos. Sabe, queridos, classifique suas tarefas. Não é possível ser feliz desenvolvendo apenas uma atividade, pois ela poderá se tornar obsessiva e tediosa. Classifique. Olha, eu quero fazer isso, quero brincar de bola, eu quero, sei lá, alguns gostam de videogame, outros gostam de assistir televisão. Classifique suas prioridades. Porque se você ficar sempre fazendo a mesma coisa, começa a ficar tedioso. O ser humano não gosta de fazer a mesma coisa. Então, se você não quer ter estresse de presente, não quer ter excesso de presente, então você precisa entender o que estou falando nessa noite. Classificar as suas prioridades. O relacionamento do casal e da família são também ingredientes de bom equilíbrio. O lar oferece muita satisfação e deve ser complemento do trabalho regular. Portanto, faz bem alternar trabalho físico com lazer tranquilo ou trabalho sedentário com lazer ativo. Então, se você tem uma vida sedentária, então você tem que ter um lazer ativo. Isso tem que acontecer. Se você já tem muitos lazeres ativos, então você pode mesclar para ter uma vida mais tranquila. Mas isso tem que estar andando em conformidade. Sabe, queridos? Depois o autor declara dizendo o seguinte: seja organizado. Prepare uma lista das coisas que você precisa fazer durante o dia ou na semana. Centralize-se nelas e não se distraia com outras coisas. Sua atenção dos objetivos sejam ajustados. Faça uma lista do que você precisa fazer. O que é prioridade para ti? Às vezes, olha, eu lembro que quando saiu o iPad é um tablet. Quando saiu o iPad, eu falei: não, vou comprar o iPad, porque eu vou ler. Na época, né, era para leitura, né? O celular era para você fazer as coisas, e o iPad, na época que lançou, era para leitura. Irmãos, a última coisa que eu fazia era ler no iPad. Porque era um monte de informação que chegava ao mesmo tempo. Chegava ali, plim, plim, apitava ali o iMessage, depois plim, plim, apitava ali o e-mail que chegou, depois tem o YouTube que aparecia lá, quem colocou no sininho, depois você tinha outras coisas que iam apitando, e a última coisa que eu fazia era ler no tablet. Aí então eu falei: não, tem que ter uma prioridade, eu preciso ler,
Porque eu estou passando muito tempo com isso, então eu fico lendo de forma superficial as informações. Aí eu comprei um Kindle. Um Kindle é igual um livro, só que é digital. E então, o digital dele é bem parecido com um papel. E aí eu posso colocar toda a minha biblioteca ali dentro. Nessa eu comprei um scanner lá em casa, um scanner já próprio para isso, cortei boa parte de uns livros que eu tinha lá e escaneei e transformei ele em EPUB, que é um formato para o Kindle, tipo PDF, e aí eu tinha na minha mão toda a minha biblioteca na hora que eu quisesse. Conseguia pegar o artigo e linkar. Então, isso é você se organizar na vida. Para alguns isso é um problema. Alguns não conseguem dar certo na vida porque não se organizam. Alguns não conseguem ter sucesso, até mesmo nas finanças, porque não se organizam nas suas prioridades financeiras. Você sabe por que o supermercado coloca as melhores guloseimas no caminho ali do caixa? Porque ele sabe que você, brasileiro, é desorganizado financeiramente. E você precisa comprar, às vezes, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz, comprar alguma comida, mas você vai gastar o dinheiro naquela guloseima que ali está, que às vezes é mais caro do que 2 quilos de arroz que você estava precisando. Então você gastou quase o dobro. E você sabe que a maior parte do lucro desses caras estão nessas besteiras. Porque o açúcar não dá tanto lucro, porque é um valor quase que fechado entre todos os comércios. O arroz é quase que um valor fechado, não é tanto lucro. O lucro está nessas besteirinhas. Por exemplo, você tem aquele bombom sonho de valsa, acho que é o quê? 1,20 um bombom daquele? R$2? O negócio está piorando. R$2. Só que você sabe que se você comprar o pacote, aquele bombom, ele sai por mais ou menos 50 centavos. E o cara está tendo um lucro de 150% em cima daquele bombom. Um dos maiores lucros que aquela empresa tem. Por quê? Porque ele sabe que o brasileiro é desorganizado. Ninguém fala sobre isso no colégio. Você aprende matemática, 1 mais 1 é 2, mas você não aprende como utilizar a matemática na vida. Você não aprende finanças, por exemplo, pessoais, no colégio. E por isso que o autor assim declara: por que você vive tão estressado? Por que você tem excesso de presente? O autor declara: porque você às vezes é desorganizado. Por isso ele diz: prepare uma lista, concentre-se, e se você sentir pressão exagerada, diminua algumas atividades. Se achar que uma tarefa é pequena, experimente acrescentar mais algumas. E assim você vai vivendo. Viva de forma simples, sabe? Lazer que absorve muito tempo, férias esbanjadoras e esportes extravagantes podem se tornar causa de estresse para muita gente. Tem gente que tem alguns lazeres que o cara passa a noite toda nesse lazer. Eu conheço algumas pessoas que se apequenam porque às vezes varam a noite jogando. É um lazer que o cara tem, o cara trabalha, realmente precisa ter um lazer. Mas às vezes o camarada passa a noite assistindo série, passa a noite às vezes jogando. Ou mesmo o camarada tira um tempo que poderia estar com os filhos, com a família, ele vai sair. Ele vai jogar um futebol e passa o domingo todo na rua. Por quê? Porque você precisa, se você quer ser menos estressado e quer prevenir o estresse, você precisa ter uma vida simples. Olha, eu fui com a Débora ontem, nós fomos fazer o ultrassom e fomos para ver o bebê, estava tudo bem, e acabamos e paramos na 25 ali, na 25. E aí eu fui comprar para o Pedrinho alguma coisa. Então fui nas bancas e tal, e eu falei para a Débora, eu quero comprar uns carrinhos de ferro, porque era o que eu tinha na época, Hot Wheels, né, aqueles carrinhos de ferro. Era o que eu tinha na época e aquilo ali eu lembro até hoje de forma saudosa. Só que eu falei para a Débora, Hot Wheels não está que nem na minha época, tá caro o Hot Wheels, eu encontrei por R$7 um só. E foi bem barato, um só por R$7. Eu falei, pronto, se eu for comprar, que eu tinha uma caixa, vou comprar isso daí, eu vou falir. Comprar uma caixa, eu vou falir, vou viver para comprar esses carrinhos para o menino, não sou doido. Vou comprar aqueles carrinhos mais baratos, aqueles que é mesmo de ferro, só não tem o nome.
e vou caçar. E não encontrava em canto nenhum. Rodei, não encontrei em canto nenhum. E fui numa banquinha lá de um chinês lá, e tinha uma caixa com 36 carrinhos, e a carreta e tudo. E o Pedro, toda vez que vê o carro, fica, carro. E eu comprei por R$30 essa caixa, com 36 carrinhos de ferro. Igualzinho Hot Wheels, só que é Marflex, né? Não é Bosch. Era a segunda linha. E eu comprei. Irmãos, a alegria para o Pedro é a mesma. A alegria para o moleque é a mesma, irmãos. Não tem nada. Tem algumas pessoas que pensam que para poder dar valor a algumas coisas, precisam ter uma vida extravagante. Tem algumas pessoas, e assim o autor declara, que eles querem tirar uma férias de cruzeiro, querem passear todas as vezes, e navegar, e gastar, e fazer várias coisas. Sabe, o autor diz, quer você prevenir o estresse? Porque às vezes você tira uma férias dessa e você fica pagando por quase 1 ano a parcela do negócio. Sabe, para poder você ficar feliz e ficar bem. Toda vez que eu tiro algumas férias, que eu tiro alguma coisa, eu falo sempre para a Débora, eu calculo se eu vou ter algum ganho financeiro nessas férias. A Débora fala, tu é mercenário, não precisa disso, não sei o que. Eu falo, não, Débora, se vamos tirar férias, vamos para o Paraguai, porque lá no Paraguai a gente pode comprar roupa barata e o custo da passagem das férias sai e a gente conhece cataratas, rodas, isso daí tudo. Eu faço o cálculo. Se formos, vamos para os Estados Unidos, eu guardo por 2 anos milhas, e então vou de graça para os Estados Unidos pagando só com as milhas. E lá a gente conhece, roda em tudo quanto é canto e tal, e o custo sai bem menor. Por quê? Por conta dessa vida simples que o autor declara. Eu conheço um monte de pastor e amigos e tal, que tem carros bonitos, de luxos, carro caro. O cara está botando a língua para fora para pagar a prestação. Eu sei. Meu carro está aí, eu sei. Aqui esses irmãos, tadinho. Eu sei. O cara está com carro novo, com a língua de fora para pagar a prestação. Meu carro está aí, ó. Carrinho velho, todo mundo carro novo, todo mundo bonito, chique no último. Meu carrinho velho e tudo, tá aí, me leva para todo canto. Não passo vergonha, tá aí meu carro. Mas eu tenho uma vida simples. Vivo abaixo das minhas posses, porque senão isso vai ser alguma coisa que vai corroer minha paz. Irmãos, dever para os outros, gente batendo na sua porta, gente ligando, que hoje não bate na porta mais, o pessoal fica ligando. Isso tira a paz. É o estresse. Sabe, queridos? E por fim, eu concluo a mensagem de hoje falando para você que você pode superar o estresse fazendo um plano mental. Mais do que isso, bloqueie pensamentos negativos e escolha temas e motivações positivas na sua vida. É horrível uma pessoa que só reclama, é horrível viver com gente assim, é horrível ser você uma pessoa que só reclama. Pare e bloqueie esse tipo de pensamento, diz o autor aqui. Escolha temas e motivações positivas, por exemplo, experiências agradáveis do passado, pessoas com quem admiramos, amigos divertidos ou episódios de algum livro ou filme especial. Pense nessas coisas enquanto realiza tarefas rotineiras ou para substituir os pensamentos que causam preocupação. Tem gente que está preocupado com uma coisa e sabe que não vai resolver essa noite e o cara fica, não, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele sabe que não vai resolver essa noite. Se tu não vai resolver essa noite, por que tu está assim? Pensa em outras coisas. Papai dizia assim, vai caçar alguma coisa para fazer. Papai dizia isso para mim. Vai caçar alguma coisa para fazer. É isso mesmo. Procure alguma outra atividade que faça você espairecer sua mente, porque senão esse tipo de pensamento negativo vai corroer a vossa alma. E por fim, despreze crenças irracionais. O exercício físico, ele é o melhor remédio para você desprezar essas crenças irracionais. Tem gente que não faz exercício físico. O autor declara que existe uma última coisa que as pessoas estão esquecendo por aí. O mandamento do sábado, dos 10 mandamentos. No mandamento do sábado, deixa claro, Êxodo 20,
Não trabalha nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem nenhuma pessoa que entrar nas tuas tendas para dentro. O texto deixa claro que você descansará em Deus, e é um descanso da mente, é um detox da vossa mente. Deus sabia disso, e por isso que ele disse lá no mandamento, lembra-te, se tinha alguma coisa que as pessoas poderiam esquecer, era o quê? O sábado. E ele falou o quê? Lembra-te. Os franceses, certa vez, fizeram o seguinte, colocaram uma semana de 10 dias, mudaram a sua legislação, lá para o ano de 1600, lá vai pedrinha. Em todas as eras, em todos os momentos, a semana sempre foi 7 dias. Mesmo mudando os governantes e os anos começando de novo, a semana nunca mudava. Porém, os franceses fizeram um teste de mudar a semana. Em vez de ser 7 dias, como todo mundo era, o novo rei falou assim, não, vamos mudar para 10 dias. Só que o corpo do ser humano é cíclico. É feito num patrimônio de 7 dias, ou seja, 6 dias o cara trabalha e no 7º ele descansa. O corpo humano, segundo os pesquisadores, foi identificado como se o corpo humano tivesse que parar um dia dos 7. E os franceses falaram o quê? Não, acaba com esse negócio, vamos fazer de 10 em 10, porque fica mais fácil de calcular, o pessoal não estuda muito. Começaram a ficar doentes as pessoas. As pessoas começaram a ter problemas de falta de concentração, trabalhar 10 dias seguidos, as pessoas não estavam aguentando. Então, o que aconteceu? Rapidamente eles voltaram para a antiga lei, a antiga regra de 7 dias. Muita gente esquece que o sábado é um dia deleitoso para descansar e acabam pecando, mesmo sendo cristãos adventistas, porque o sábado se torna um fardo e um peso na vida de muitos irmãos. E muitos proporcionam para que esse sábado se torne assim. Faça um plano com Deus para que você rememore, leve sua família para o ar puro, para o ar livre, um momento de regozijo para a alma, física e mental também. Pare um momento, porque o estresse é excesso de presente. Que Deus ajude você, que Deus abençoe você e que esse livro, O Poder da Esperança, Segredos para o Bem-Estar Emocional, possa ser uma luz no final do túnel para a sua saúde física, mental e espiritual.